essas dicas se enquadram também quando a gente fala para lidar com a distração no beach tênis. Distração é uma delas. É interna ou externa? Que, por exemplo, vamos falar de atletas amadores, que é a maioria do público e Sim, sim. tá É o topo sempre. da pirâmide, quer dizer, a base da pirâmide, né? O cara tá jogando ali, tem a família tá do lado, tá todos os amigos do lado, Uhum. um conversa, um chama atenção, pô, você errou, não sei o quê. E o cara acaba saindo preocupado com. Ou ele saca e já olha pro amigo ali, entrou, foi fora, ou se ele sacou, penou a bola, o outro zoa. Como que ele Exatamente. volta pro jogo? Então, essa é uma distração como se... Exatamente o que você falou. Então, tem a interna e a externa. Como que é a interna? Essas pessoas que eu vou falar normalmente giram em torno de tudo que eu vou falar de estratégia mental. Entendeu? Então, seriam quem? Principalmente se for os pequenos, mas dependendo, mesmo sendo um atleta, hoje em dia é normal ter as pessoas aí de 20 anos ainda morando com os pais, e também tá tudo bem, né? Mas o que que eu quero dizer? Os pais interferem, tanto Tem uns positivo de quanto negativo. 40 que moram ainda. Conheço. Tem, né? Sempre tem Tem, uns aí, né? Enfim, mais barato. então tem os pais, que eles podem interferir positivo e negativamente, todos que eu vou falar, tá? Os treinadores, positivo e negativamente, e eu tô nessa, tá? Embora não seja para acontecer. É igual quando o professor te vê sacando. Você sempre erra. Não? Só eu? Então, Não? depende do seu pensamento, mas foi legal você falar porque eu vou trazer isso também, tá? É uma pressão externa. Aí é externo, você tá entendendo? E aí, normalmente, como eu falei, o treinador pode ser ali que tenha, vamos pensar, os namorados e namoradas, né? O cônjuge ali, ele interfere negativo e positivamente. E também pode ser pessoas qualquer, alguém que tá ali. Então, isso daqui acaba interferindo. Então, pensa assim, menino, eu gosto de falar que teve um menino que eu fui atender. Pô, vocês sabem a distância que fica normalmente o alambrado, né? Vou fazer uma performance agora. O menino foi sacar, acho que ele tinha uns 12, 14 anos. Aí ele se preparando pro saque, já sei onde eu vou sacar. Pegou a bolinha, aí ele fez assim, ó, ele olhou pra trás, eu vou voltar, né? No que ele olhou pra trás, a mãe tava colada. Aí ele pensou, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Ele fez o tosse, o que aconteceu? Errou. Errou. Primeira coisa que ele fala, não posso errar, né? E aí eu vou entrar nessa parte do não posso errar. Fiz até uma publicação esses dias a respeito do não com relação ao cérebro. Mas ele ficou pensando na mãe. Ou seja, a mãe nesse momento atrapalhou. Mas não porque a mãe quis atrapalhar, porque ele, a princípio, foi uma coisa que ele pensou, não posso errar. Porque ele pensou, e se eu errar, o que que minha mãe vai pensar? Ela vai ficar triste, vai ficar chateada, ela vai ficar brava. Então olha quantas coisas acontecem. Mas a mãe não falou E o que nada. acontece também sempre quando você, como o beach tennis tá todo mundo próximo de você ali do saque, então, sei lá, você vai preparar a bolinha pra sacar, daí seu amigo vai lá, arrebenta, vai lá, saca na É, 3. Aí você já ferrou. é, é, Vou ter que agradar o cara é. e vou errar. Ó, eu vou fazer uma coisa agora rapidinho com vocês, mas tem que ser sincera, tá, Luana? Ih, E eu Ricardo falo também. tudo sobre o Ricardo. Pode perguntar. Olha só que bacana. Eu vou chegar pra vocês e falar o seguinte, ó, não pensa no Mickey agora. Vocês pensaram no quê? Fala a verdade. É, É o pateta. no Pluto. Não, mas de verdade, vocês pensaram no Pluto ou veio o Mickey na Não, cabeça? Não tem É, como. é impossível. exatamente isso que eu quero dizer. Então, a mente humana não consegue decodificar o raio da palavra não, Uhum. tá? Então, se eu falar não posso errar, ele entende eu posso errar, ele anula aquele não, Uhum. entendeu? Por que que eu tô falando isso? Cara, eu sofri muito também antes de entrar nesse mundo do coaching, porque a gente tinha que fazer meta. Por exemplo, eu não posso errar, eu não posso fazer isso, eu não posso perder um ponto desse. Cara, não é eu não posso. Qual que é a forma afirmativa de falar eu não posso? Então, qual que é o lance? Eu vou acertar esse saque. Se você vai acertar ou não, é outra coisa. Uhum. Mas só de você falar eu vou acertar esse golpe, a probabilidade aumenta muito. Entendeu? Então já começa essa que é a tal do mindset que a gente fala, que a tradução seria o quê? É É o uma, pensamento positivo. não, o mindset é uma configuração mental, é um padrão de pensamento, é uma abordagem que você tem, que é o que eu tô falando. Eu tô Uhum. focando no copo mais cheio ou mais vazio. Eu tô focando acertar ou errar. E, cara, tudo vai do seu foco. Então, é normal as pessoas fazerem as metas, as frases dela. Começa a reparar. São 3 palavrinhas aí, 4 que eu vou trazer pra vocês. Sugestão, você faz se você quiser, tá?
tira da sua vida, assim, brutalmente. Sabe quando você fala assim, tipo, eu vou tentar fazer isso. Quando você fala em tentar, Você já tá. na programação neurolinguística, a palavra tenta já implica em falha. Já é fracasso. Porque se eu falar assim pra você, Ricardo, tenta pegar seu celular agora. Cara, você vai falar, eu vou tentar, eu posso ou não, olha, ele não pegou, tá vendo? Uhum. Você vê, já implica nessa falha. E dentro da hipnose, a gente fala o seguinte, por exemplo, né? Lógico que não tem a hipnose de entretenimento e tem a hipnose clínica, né? Eu também sou hipnoterapeuta, Aham. tá? Então, eu posso chegar pra você, lógico que numa brincadeira, tipo o Pyong Lee, né? Um dos mais conhecidos aí dentro da hipnose de palco, de entretenimento, coisa e tal. Uma das coisas que a gente faz é o seguinte: vamos fazer fulano esquecer o nome dele. Então, como é que a gente fala pra você esquecer? A gente coloca você no estado de transe, e aí eu falo assim, em determinado momento eu vou falar pra você tentar falar o seu nome, já tá aqui. Eu vou falar pra você tentar. E aí eu venho pra segunda. E você não vai conseguir lembrar o seu nome. Uhum. Aí eu repito. Você vai tentar falar. E você não vai conseguir. Olha o que eu vou falar agora. Quanto mais você tentar lembrar o seu nome, você não vai conseguir encontrar, vai ser impossível. E aí, olhos abertos, e aí eu falo assim pra você: tenta falar seu nome. Tenta e não consegue. Isso daqui é imposição. Quem que normalmente faz? Fulano, não. Normalmente os pais que têm autoridade. Pô, se meu pai e minha mãe falavam isso pra mim, esse cara tá falando, me remete isso, né? Me remete a isso, aquilo. Então ele fica meio... E ele não consegue lembrar o nome dele. Fica travado. É muito louco. Entendeu? Então, assim, a palavra tentar, você tem que tirar do seu vocabulário. Né? Eu vou tentar fazer assim daqui pra frente. Quantos professores eu já não ouvi falar assim, quando você estiver jogando e tal, tenta pegar a bola assim, tenta fazer assado e coisa e tal. Esse tenta, você tem que chegar pro seu atleta e falar assim, faz isso. Se ele não vai conseguir é uma coisa, se ele vai é outra. Entende? Aham. Então faz isso. Se você fala assim pra você, nossa, eu precisava fazer tal coisa, eu precisava arrumar um psicólogo, eu precisava fazer isso, cara, você não precisava, você precisa e vai de você querer ou não. E aí eu vou explicar o porquê que normalmente a gente não faz as coisas, tá? Então eu precisava, eu gostaria, eu queria, corta essa palavra do seu mindset quando você tá em busca de algo. Pô, queria tanto participar do podcast, né, do pessoal do podcast do Beach Tennis Brasil e tal. Eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou participar. Ué, não tô aqui, né? Eu gosto de falar que é como se fosse o gênio da lâmpada mágica, sabe? Então, tipo assim, a gente construi a nossa realidade quando você entende o que precisa acontecer. Por que você acha que eu tô aqui? Isso influencia na confiança da pessoa, tá? Muito. Uhum. Porque assim, cara, vamos parar pra pensar, como eu falei, por que eu tô aqui? Porque eu caí no teu radar, eu entrei no teu radar. Eu comecei a fazer algumas ações, você falou, pô, o Henrico aqui, né? Aí, de repente, o que aconteceu? Como eu já caí no teu radar, um falou sobre treinamento mental, né? A importância da parte mental. O outro falou, né? Ele falou, a Júlia falou, o Zé comentou de mim. Pô, preciso falar com esse cara. É. O que aconteceu? Então, eu fiz isso acontecer. Não foi você que veio atrás de mim, eu atraí você. Entende a lei da atração? Uhum. Foi isso que eu fiz. Então, como eu entendo isso, eu uso. E eu passo para os meus atletas. Entende? Então, essa é a questão. E como é que vai influenciar na comunicação? Na hora que eu tava vindo pra cá, como você vê, eu não tenho dificuldade pra falar. Eu tenho dificuldade pra parar de falar. Aham. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando, na hora que eu tava vindo pra cá, eu já vim fazendo ensaio mental. Pô, se o Ricardo me perguntar isso, eu vou falar aquilo. Se ele perguntar isso, eu vou falar aquilo. Entendeu? Eu já me preparei. Cara, você não sabe há quanto tempo eu tô fazendo isso. Entendeu? Aí Show. a hora que você me ligou, eu tava fazendo minha mentalização. Eu falei, caramba, eu fiquei até meio perdido. Eu tava fazendo Isso traz uma confiança. Você sabe o que vai acontecer. Uhum. Entendeu? Muito bem. E esse foi mais um corte do Beach Tennis Brasil Podcast. Se você curtiu o vídeo, o link está disponível aqui na descrição do vídeo. Corre lá, assina o nosso canal e ative o sininho. Siga e compartilha. Obrigado. Vou embora.